E aí, galera, hoje vou falar mais um pouco sobre densidade, mas vou explicar de um outro jeito. Vamos fazer alguns experimentos para que fique mais claro a diferença entre densidade dos sólidos, dos líquidos e como tudo isso funciona. Anota aí para depois fazer também, tá? Vamos lá? Então, primeiro, pegue um copo de água e coloque num copo alto. Vamos colocar um pouquinho de xarope de groselha. Isso é só para colorir. Vamos mexer. Depois vamos colocar um copo de azeite. Com bastante cuidado e devagar. Pronto. Depois vamos colocar álcool etílico. E por último, vamos colocar mel. Saca só, o álcool fica no topo. Depois do álcool vem o azeite, depois a água corada e por último o mel. Mas vocês devem estar se perguntando por que isso acontece, né? Muito bem, Kimi. Muito Olá, bem. professor. Tudo bem? Eu vim aqui dar uma mãozinha se precisar. Claro, professor, uma ajuda sempre é bem-vinda. Mas voltando ao assunto... Ah, sim, é que eu estava falando que existem líquidos que flutuam em outros. Isso, todos nós já observamos o petróleo derramado flutuar na superfície da água salgada do mar, não é mesmo? E na nossa experiência, a água flutua sobre um fluido. E esse fluido é o mel, que é o líquido mais denso de todos que usamos. E a água? E a água é o segundo líquido mais denso, mais pesada que o azeite e o álcool etílico, porém mais leve que o mel. Por sua vez, o azeite flutua na água, sendo mais leve do que esta. O azeite não flutua no álcool. Portanto, o azeite é mais pesado que o álcool. E o álcool etílico é o líquido que apresenta menor densidade. Isso mesmo. Mas medindo um mesmo volume para cada um dos líquidos, observa-se que o mais denso é o que apresenta a maior massa. E estes conceitos estão bem explicadinhos no episódio Densidade e o Rei. Vale conferir, hein? Bem, vejamos isso observando os valores de densidade dos líquidos usados na experiência. Água, 1 grama por centímetro cúbico. Mel, aproximadamente 1,4 gramas por centímetro cúbico. Azeite, 0,8 grama por centímetro cúbico. Álcool, 0,78 grama por centímetro cúbico. Logo, o mesmo volume de mel, 1 centímetro cúbico, tem maior massa, 1,4 gramas. Dizemos que o mel é mais pesado, apesar de massa e peso serem grandezas diferentes. Mas a massa é medida em balança e peso em dinamômetro, porque é força. E que tal mais uma experiência? Ótima ideia! E podemos usar os mesmos líquidos usados na primeira experiência, mas dessa vez para falar sobre densidade de sólidos. Então, papel e caneta na mão. Por falar nisso, para realizarmos a experiência, vamos precisar de um pedaço de borracha. Peraí. Aqui. Pedaço de borracha, certo? Um pedaço de palito, um pedaço de rolha e um pedaço de plástico. Aqui. Isso. Agora, com calma, depositaremos então cada um destes sólidos dentro do recipiente.
lá. Um pedaço de borracha, pedaço de plástico, um pedaço de rolha e um pedaço de palito. Olha só, o palito e a rolha ficaram na camada de álcool. O plástico fica na camada de azeite. E o pedaço de borracha na do mel. Portanto, cada objeto afunda até o nível do líquido que tem maior densidade do que a sua. Assim é bem fácil perceber o que é mais denso afunda e o que é menos denso flutua. Vai depender da densidade do líquido. Se o líquido for mais denso que o objeto flutuará. Mas se for o contrário, o objeto mais denso, então ele afundará. A separação por diferença de densidade é muito utilizada na indústria de reciclagem de plásticos. Variando as soluções, água com sal de cozinha, água pura, água e álcool e, consequentemente, a densidade é possível separar e identificar os diferentes tipos de plásticos. Pois uns flutuam e outros afundam. Essa separação é muito importante porque possibilita um melhor aproveitamento deste material para a fabricação de novos produtos. E na indústria de mineração, este processo é bastante utilizado para a separação de rejeitos, como a areia do mineral que tem valor comercial. E outro exemplo bem presente no nosso dia a dia é a gasolina, né? É, certamente. Por lei, a gasolina brasileira tem adição regulamentada de etanol, o álcool etílico, no limite de 25%. Isso quer dizer que em 100 ml de mistura gasolina mais álcool, 25 ml são de álcool. Analisando a gasolina, podemos detectar o teor de álcool e, inclusive, se existem fraudes. E como esse teste é feito? Em uma proveta de 100 ml, são adicionados 50 ml na mistura de gasolina e 50 ml de água. Após a agitação e repouso, por alguns minutos observa-se duas fases que se formaram. Como o álcool é miscível na água, a coluna inferior corresponde a 62,5 ml, 50 ml de água e 12,5 ml de álcool, pois a concentração é 25%. Qualquer resultado diferente de 62,5 ml demonstra que a gasolina está fora das especificações, podendo se caracterizar até como fraude, já que o álcool é mais barato. A densidade de mistura de álcool e gasolina varia entre 718 a 775 gramas por litro e pode ser também determinada pelo densímetro. A medida da densidade também é útil para identificarmos um leite batizado, aquele que é adicionada água para enganar o consumidor. Para comprovar, também é só medir a densidade do leite com um densímetro. Mas qual é a densidade do leite? A densidade do leite a uma temperatura de 15 graus Celsius é de 1.028 a 1.033 gramas por litro. E se der fora desse valor, significa que o produto está adulterado. Mais uma vez, vimos como a química está presente no nosso dia a dia. Deu para entender tudo, né? Qualquer coisa, vocês podem testar em casa, do seu próprio jeito, diversos materiais e soluções para verificar a variação de densidade.